Podemos sentar aqueles que podem um pouquinho. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Por que que o padre insistiu nesse versículo? Nesse versículo, nesse refrão do salmo de hoje. Porque justamente a primeira leitura de hoje, que é uma continuidade da primeira leitura da semana passada, aonde nós vimos uma mãe que não podia ter filhos e era humilhada. Desta mãe nasce um filho chamado Samuel. Samuel que se torna grande e vai ungir como rei Saul. Hoje o tema da primeira leitura é a vida de Saul, que se torna rei de Israel, ungido para ser rei, para cuidar do povo, para trazer a paz sobre o povo, para ser um homem de Deus para o povo. Então ele é ungido rei. Só que Saul faz coisas muito boas, só que Saul comete praticamente 3 pecados que irritam Deus profundamente. Ele não procede retamente. E quais foram os 3 erros graves que esse rei cometeu, que levou ele a perder a unção, a perder a graça de Deus? 3 erros ele cometeu. O primeiro foi colocar-se como sacerdote, usurpando temporariamente o cargo de Samuel. Samuel era sacerdote, ele não, ele era rei. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. Ele ficou tão soberbo, achando que é rei, e sendo rei poderia fazer tudo o que queria. Não, ele é rei, mas ele segue as leis. Ele é rei, mas tem que obedecer a Deus. Ele é rei, mas quem colocou ele lá foi Deus, então ele tem que obedecer. O que Jesus disse para Pilatos? Eu acho ótimo. A frase de Jesus para Pilatos escreve bem isso. Jesus, quando está ali aquela conversa, né? Se Jesus vai ser condenado à morte, não vai? Aquele papo reto de Jesus com Pilatos. Jesus, o povo está falando mal de você, falando muita coisa. Mas saiba de uma coisa: eu tenho o poder de te prender ou de soltar. Olha, que abusado. Idiota, ridículo. Nos nossos linguajares de hoje, né? E Jesus dá uma resposta que é um tapa na cara: tu não teria poder se meu pai não tivesse dado poder. Chupa. Jesus é o máximo, né, gente? Ele é só apaixonado. Tu não teria poder se meu pai não tivesse dado. E quando a gente fala às vezes disso, eu lembro das nossas autoridades, governadores, aqueles que estão sobre o comando do Brasil. Eles se esquecem. Se eles estão lá, Deus os capacitou. E o catecismo da Igreja Católica diz que eles estão lá para fazer algo pelo povo, ou seja, o bem comum. Não para eles mesmos, para a família dele, para enriquecer ou para roubar. Não importa, direita, esquerda, frente, trás. Eu não estou dizendo qual partido, estou dizendo todos. Se esquece que quem colocou eles lá foi Deus. E eles vão responder um dia. Um dia vão responder pelo mal, pela má administração do bem comum. Isso nós não podemos esquecer. Que ninguém vai passar ileso ao julgamento, que um dia vai ter. E aí a gente cai naquela tentação. Parece que os maus prosperam e a gente que caminha bem só se lasca. Vai dando uma raiva. E aí qual que é a tentação que eu e você passamos? Eu e você.
Já que fazer errado dá certo, vamos fazer o errado. Aí você vai tentar fazer o errado, você se arrebenta, a sua consciência não te permite, aí você fica chorando, aí você fica mal. Então, não siga o conselho, como diz a palavra de sabedoria, não siga o conselho dos perversos e não coloque seus olhos sobre o erro daquelas pessoas, mas siga sempre os conselhos de nosso Senhor. Proceda retamente, porque Deus irá salvar tu e a tua família. Amém? Nunca se esqueça disso. Pode aplaudir, nunca se esqueça disso. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Isso traz paz, isso traz alegria ao coração. Falar assim, é verdade, eu vou continuar fazendo o que é certo, porque eu quero o céu. Eu não quero ser julgado e ir para o inferno, não quero, não, eu quero fazer aquilo que é correto. Se eu sou pai de família, eu sou de pai de família, eu vou honrar minha esposa, eu vou honrar meu esposo. Se eu sou mãe, eu vou honrar meu esposo, vou honrar meus filhos, vou honrar o meu Deus, vou honrar a minha vida, de pai de família, de mãe de família, como esposa e ponto, acabou. Se eu sou padre, vou honrar meu sacerdócio, vamos até o fim. Com dor, com alegria, com sofrimento, bora até o fim. Então, siga o teu caminho. O padre falava na semana passada, siga o teu chamado. Se precisar chorar, chora num tempo como Ana. Siga o teu caminho. Olha como Deus está unindo os caminhos aqui. Então não coloque os teus olhos na vida dos maus. Se você colocar os seus olhos sobre ele, coloque para rezar, mas para seguir não. E nem seguir os maus exemplos. Portanto, lembre-se, você tem um chamado, uma vocação que Deus te fez. Faz aquilo que Deus te pede. E não seja zoião. O zoião cai. Não é verdade? Não seja zoião. Faz aquilo que Deus te pediu. Não faça além daquilo que Deus está te pedindo. Faça o que Deus te pede. Depois, o outro pecado que ele comete, o segundo erro, por Saul, foi deixar de cumprir a palavra de Deus. Em 1 Samuel 15, Deus deu para Saul a responsabilidade de destruir os inimigos. Foram muitas as guerras, daquele tempo era assim, eram guerras, um reino contra o outro, e aí, quando eles invadiam o outro lugar, eles matavam todo mundo. Era assim naquela época. Não me pergunta por quê. Quando você chegar no céu, você pergunta, Jesus, por que você permitiu que fosse desse jeito? Aí você pergunta para Deus, eu não sei por quê. Mas naquele tempo funcionava assim. Então era uma guerra contra o outro, e quando o outro invadia o outro, eles matavam todo mundo. Por quê? Porque se você deixasse um vivo, aquele um ou dois que ficasse vivo, ele ia ter tanta raiva, que quando ele conseguisse se multiplicar, arrumar gente, arrumar uma galera nova, ele ia levantar uma guerra contra esse, até matar esse de novo. Entenderam? Sim ou não? Então qual que foi a ordem de Deus? Quando você venceu os amalecitas, todo mundo, não deixa ninguém vivo, para não ter herança maldita. O que Saul faz? Não, tadinho, vamos deixar um pouquinho vivo. São tão inocentes. Para que expulsar o demônio? Deixa ele lá e eu fico aqui. Só que você tem um coração bom, mas o teu inimigo não tem. Eu não estou falando que você tem que matar seus inimigos vizinhos não, pelo amor de Deus. Padre manda matar os vizinhos inimigos. Notícia, né, vai ficar tudo famoso. Vai tudo para a cadeia de Camburão. Eu não falei isso, está gravado. Está gravado, não disse isso. Não falei. Não entendo o padre errado. O padre mandou matar os inimigos. Então, Jesus mandou perdoar, mas o padre mandou matar. Pronto. Eu estou falando naquela época. E aí o padre traz o sentido espiritual de nós não fazermos pacto com o inimigo, sobretudo o inimigo de Deus, que é o demônio. Põe para longe logo, põe para
afasta da tua vida, põe o pecado para fora. Não faz pacto com o inimigo. Venceu a muralha, venceu, alcançou a graça, saiu do pecado, está vivendo na bênção. Não permita que os inimigos fiquem próximos de você, sobretudo os inimigos espirituais. Amém? Saul não obedeceu a Deus. Saul foi desobediente. Depois, ele comete um outro erro. Ele dá ordens imprudentes. É como essa que o padre brincou com você. Eu não posso dar uma ordem imprudente para vocês. Eu tenho que falar aquilo que Deus me pede, o que está escrito na palavra. Ele vai dar ordens imprudentes. Eu não vou discorrer tudo o que ele falou, porque se eu começar a falar vai dar mais de hora de homilia. Eu só estou dizendo alguns erros que ele cometeu, que foram graves. Porque a palavra de Deus hoje, se você leu o finalzinho, escutou direitinho, diz: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer obediência à palavra. A docilidade, mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião, a rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Desobedecer a Deus, Deus está dizendo, é como um pecado de magia, de idolatria. É um pecado gravíssimo, não obedecer. Por isso que o salmo de hoje, eu fiz questão de dizer, que a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ele vai dar ordens imprudentes, Saul, ordens imprudentes. E uma outra coisa que ele faz, que está escrito, versículos antes dessa leitura de hoje, ele manda tecer uma imagem dele sobre aquele lugar, como se ele fosse Deus. Pirou, perdeu a cabeça. É a mesma coisa que eu, Padre Anderson, achasse que eu já sou o rei da cocada aqui no santuário, falar, vamos tirar a Santa Filomena, vamos colocar um busto do padre aqui, acho que vai ficar bom. Perigo é espantar vocês tudo do santuário, né? Essa cara feia do padre, de pitbull amarrado. Onde está com a cabeça? Construiu um busto para ele, uma imagem, uma autoimagem. Não, está errado. E aí o que acontece com esse homem? No finalzinho da leitura diz o seguinte: assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu, Saul, não é mais rei. Samuel vai encontrar com Saul, porque quem ungiu Saul foi Samuel. Samuel é sacerdote, é um homem ungido, cheio de Deus. Samuel vai corrigindo Saul, você errou nisso, você falhou naquilo, você está em pecado, Saul, você está errado, não faça isso, você não está obedecendo a lei, você não está vivendo a palavra, você não está procedendo retamente. Samuel foi corrigindo Saul. Não é que do dia para a noite Deus tirou tudo dele, não, Samuel foi corrigindo Saul. Só que chega num ponto que Samuel percebe que Saul permitiu ir para a cabeça o poder. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder. Ele percebeu que foi para a cabeça o poder, e não tinha mais volta. Samuel reza a Deus e vai falar então com Saul: porque agistes assim, Saul? Ele te rejeitou, tu não é mais rei. Como assim? Não é mais rei. Imagina. Deus fala, corrige, diz. Imagina. Um dia Jesus falasse: Padre Anderson, porque você não está procedendo retamente, não está obedecendo meus mandamentos, não está pregando a palavra como eu te pedi, a partir de hoje não tem mais unção, não és mais sacerdote. Forte. Quais são as consequências? Eu não vou adentrar nisso, porque provavelmente na outra segunda-feira vai ter continuidade.
dessas histórias. O que vai acontecer? Agora vai acontecer o seguinte: já que Saul não é mais rei, mas ainda tem o nome de rei, e as pessoas ainda o respeitam, começa a se levantar um tal de Davi. Você se lembra de Davi? Davi vai ser ungido rei. Só que Davi vai para as guerras, começa a vencer as batalhas, o povo começa a aplaudir Davi, e o povo lazarento, esse povo é lazarento mesmo, começa a cantar: Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Ai, gente, isso é pecado mortal, hein? É mexer com o orgulho ferido da pessoa, hein? É verdade, está escrito na Bíblia isso. Está escrito. Desse jeito para estar falando para você. Desperta uma inveja, uma raiva em Saul, que ele começa a perseguir Davi para tentar matar Davi. Saul não é mais rei, está com uma inveja lascada, abandona o reino e começa a perseguir Davi, esquece o seu reino e começa a perseguir Davi, para tentar matar alguém que era amigo. Davi era amigo de Saul. Quem já teve algum amigo que se tornou inimigo aqui, levanta a mão e diga eu. Por inveja, por ciúmes. Aconteceu na Bíblia. Uma história triste. Mas o padre não vai adentrar nessa história. Mas olha, uma coisa que Saul fez. Sabe o que Saul chega a fazer? Saul está perseguindo Davi. E Davi era muito forte, estava cheio de Deus. Davi foge. Eu não vou matar um rei, eu não vou matar alguém que é ungido de Deus, não vou matar. Diz a palavra de Deus que quem mata um profeta ou mata um rei, a morte está decretada. Então Davi foge, porque ele não é rei ainda. Então ele foge, ele é só um soldado. Ele foge. E nessa fuga de Davi, Saul consulta uma bruxa. Está escrito. Olha ao ponto que Saul chega. Rei, ungido, cheio da graça de Deus. Chega ao ponto de consultar seitas. Você, batizado, cheio do Espírito Santo, comunga nosso Senhor, pode beber da graça da fonte de Deus. Você tem a maior graça da face da terra, que é comungar nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, o maior milagre da face da terra. Não, mas as pessoas preferem buscar coisas erradas. Consultar isso, consultar aquilo, buscar isso, buscar aquilo, enquanto você pode buscar o Deus vivo que resolve toda a tua vida. Busca Deus vivo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ponto. Por outro lado, hoje o padre está celebrando de branco, porque hoje a igreja celebra um santo chamado Santo Antão. Isso. Como que é, padre? Santo Antão. Repete com o padre. Isso. O nome Antão é uma versão menos comum de outro bastante conhecido, Antônio. Os dois significam a mesma coisa, florescente, aquele que floresce. Na igreja católica se celebra Santo Antão dia 17 de janeiro. Este santo nasceu no Egito em torno do ano 250, numa família rural. Quando perdeu os pais, ele tinha 20 anos e tinha uma irmã também. E esse menino, caminhando um dia na igreja,
Ele escuta uma palavra: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. Então ele levou o pé da letra. Ele entendeu como um chamado de Deus, e ele vai seguir a Cristo. Só que ele tem uma irmã, que ele tem que cuidar dessa irmã. O que ele faz? Ele vende quase tudo, praticamente tudo, separa uma parte, entrega a irmã para umas irmãs religiosas e fala: cuida dela. E ele vaza para buscar uma vida de santidade, uma vida com Deus. Diante disso, a gente escuta que foi ele que fundou o monaquismo, é um dos pais do monaquismo. O que é o monaquismo? É aqueles que viviam no deserto, isolados. Os padres do deserto, aqueles que viviam isolados com Deus, é Santo Antão. E Santo Antão tem uma vida de trabalho, de oração, ajudou muitos a combater algumas heresias, como o arianismo, que dizia que Deus não era, que Jesus não era Deus. Então ele ajuda a combater essa heresia, ajuda a defender. E diante de tudo isso, nós encontramos os combates de Santo Antão com Satanás. E eu gostaria de relatar para vocês os combates, alguns dos combates famosos de Santo Antão com o espírito do mal. O padre vai ler alguns trechos para não se perder algumas coisas importantes. Presta atenção. Santo Atanásio é justamente quem escreve muito sobre a vida de Santo Antão, porque Santo Antão justamente ajuda Santo Atanásio a combater esta heresia do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus. Então, costumava-se dizer o seguinte: Santo Atanásio relatou episódios significativos da vida do monge, inclusive alguns que envolviam manifestações do diabo, procurando tentá-lo. Quando visitamos Santo Antão nas ruínas onde vivia, escutávamos barulhos, muitas vezes, e o choque de armas. Também víamos que durante a noite apareciam bestas selvagens. O santo as combatia mediante a oração. Quem está sendo tentado aí na madrugada? Aí, levanta a mão. Providência de Deus. Escuta. Atreveu-se então o perverso demônio a disfarçar-se de mulher e fazer passar por ela em todas as formas possíveis durante a noite, só para enganar Antão. O demônio tem poder de se disfarçar de mulher? Sim ou não? De outras coisas também? Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por Deus e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. Assim, todos os que combatem seriamente podem dizer: não eu, mas a graça de Deus comigo. O demônio atacou o jovem Antão, molestando de noite, instigando de dia, de tal modo até que os podiam perceber-se da luta que se travava entre Antão e o demônio. Finalmente, quando o dragão não pôde conquistar Antão, nem por esses últimos meios, mas viu-se arrojado de seu coração, rangendo os seus dentes, como diz a Escritura, mudou, por assim dizer, sua pessoa. Tal como é seu coração, assim lhe apareceu como um moço preto, e como inclinando-se diante dele, já não o molestou com pensamentos, pois o impostor tinha sido lançado fora. Mas usando uma voz humana, disse-lhe: olha o que o demônio fala: a muitos enganei e venci,
Mas agora que te ataquei, a ti e a teus esforços, como fiz com tantos outros, mostrei-te demasiadamente fraco. Quem és tu que fala assim? Perguntou Antão. Apressou-se e outro a replicar com voz lastimosa: sou o amante da fornicação. O que é fornicação? O pecado da carne, do adultério, relação fora do casamento, fazer aquilo que não deve. O demônio é o amante da fornicação. Frases de Satanás, escritos dos santos. Estou lendo na íntegra. Sou o amante da fornicação. A minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chamem-me de espírito de fornicação. A quantos eu enganei, decidido que estavam a cuidar dos seus sentidos. A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas. Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos. Foram enganados pelo espírito da fornicação. Sim, fui eu que os levei à queda. Fui eu que tanto te molestei, e tão a miúde fui vencido por ti. Quando o padre fala para vigiar, para orar, para viver a castidade, para proceder retamente, a gente brinca. Aqui o diálogo de Antão com Satanás, o pai da fornicação, da vida desregrada. Hoje nós precisamos derrubar essa muralha. Quem está levando uma vida perversa precisa mudar. Enquanto você mudar, enquanto você não mudar, não vai mudar nada na sua vida. É preciso mudar, deixar algumas coisas para trás, dar a volta por cima. Aos 35 anos, Santo Antão decidiu passar certa noite sozinho no túmulo, abandonado. Foi então que lhe apareceu um grupo de demônios que o feriram. Os arranhões chegaram a impedi-lo de se levantar do chão, e o eremita testemunhou que a dor causada pela tortura demoníaca era incomparável a qualquer ferida provocada pelo homem. No dia seguinte, um amigo o encontrou e começou a conduzi-lo até um povoado para tratá-lo. Mas no meio tempo, o santo recuperou plenamente os sentidos e pediu que o amigo levasse de volta ao túmulo. Diz que Antão apanhou tanto de Satanás, numa batalha tão grande, que os amigos dele e os monges que viviam com ele davam Antão como morto. Alguns diziam: Antão morreu, ficou desmaiado, por tamanha surra que ele levou dos demônios. A gente fala muito de Padre Pio, São João Maria Vianney, que teve umas batalhas muito grandes com o demônio. Mas Antão teve uma batalha, talvez das que eu li, das mais fortes. Então Antão, quando percebe que estão levando ele, ele acorda, ele volta e fala: me leva de volta. Não, mas você está ferido. Me leva de volta. E o que Antão diz? Então Antão gritou para o diabo: sou Antão e estou aqui, não fugirei às tuas chicotadas, e nenhuma dor ou tortura me separará do amor de Cristo. O que tem separado você de Cristo? Qual é a muralha que separa você de Deus? Quais são os pecados? Qual é o problema que tem separado você de Cristo? Você da Virgem Maria? Está na hora de derrubar essa muralha. Quem são as pessoas? As más companhias
Quais são as situações que separam você do amor de Deus? O cerco de Jericó é sério. Ah, vamos lá derrubar uma muralha. Tá, mas precisa derrubar as muralhas da separação. Muralha já diz, é algo que separa. E se nós queremos cura, milagres, sinais, prodígios, é preciso derrubar algumas muralhas que também impedem da gente estar com Deus. Então tem que ter mudança. Olha o que os santos passaram. Olha o que os santos viveram. Olha a diferença de Saul, que não obedeceu a Deus. Olha a diferença de Antão, que escutou a palavra, obedeceu a palavra, colocou em prática e obedeceu a Deus. Olha a diferença. Eu queria justamente hoje, foi essa visão que Deus me deu, mostrar as duas figuras. Os dois tinham a graça de Deus, os dois tinham a bênção de Deus, os dois tinham muita unção. Um pôs tudo a perder e o outro abraçou aquele que podia abraçar. Como que a gente tem vivido? Você também foi batizado, você também é cheio do Espírito Santo, você também tem a graça de Deus, mas você não pode desperdiçar essa graça, esta unção que está sobre a tua vida, a unção do batismo, do crisma, do sacramento que você recebeu. Nós não podemos desperdiçar a graça de Deus. Olha que bonito, Santo Atanásio prossegue o relato dizendo que os demônios de fato retornaram. O negócio não parou não, os demônios voltaram. Antão chamou e eles voltaram. Abusado, né? Isso é para a vida de santo, não chama não. Vai embora, sai daqui em nome de Jesus. Eu não estou chamando ninguém não. Está amarrado. Eu não sou santo assim não para bater essa guerra aqui não. Olha o que diz Santo Atanásio. Escutou-se então uma potente trovoada que sacudiu os arredores. Os demônios em seguida saíram das paredes em formas monstruosas de animais, répteis, deixando o local repleto de lobos, leões, leopardos, touros, ursos, serpentes, escorpiões, que juntos emitiam sons aterroradores que atacavam o monge. O que diz? O monge os enfrentou. Olha o que o monge agora, olha o que Antão vai falar para os demônios. O cara tem que ser muito santo, né? Nós não chega nem na unha dele, gente. Ele diz assim, olha o que Antão fala: se tivesses algum poder, bastaria que só viesse um de vós. Abusado, né? Como Deus os criou fraco, porém, quereis assustar-me com a quantidade de demônios. E o que comprava a sua fraqueza é que adotastes a forma de animais irracionais. O que comprovava a sua fraqueza dos demônios é que vinham como animais irracionais. Olha a inteligência de Antão, a sabedoria do Espírito. Se tivesses recebido poder contra mim, atacai-me sem demora. Se não sois capazes, entretanto, por que me perturbais em vão? Porque a minha fé em Deus é o meu refúgio, é a muralha que me salva de vós. Deus é a nossa muralha. Nós temos que derrubar a muralha do pecado, a muralha daquilo que não presta, e nos colocar diante dessa muralha, que é o próprio Deus que nos defende do mal. Olha a autoridade de um santo. Mas não parou não. Escuta. O teto, depois disso, o teto abriu-se. Então, e uma luz fulgurante encheu o túmulo, fazendo que desaparecessem os demônios, e cessaram as dores de Antão. Quando percebeu que Deus o salvara, o monge rezou: onde estava Deus? Onde estava Jesus? Agora começa o pau, né? Agora a briga entre eles, né? Onde estavas?
Por que não apareceste desde o início e me livraste dessas dores? Deus então lhe respondeu: Antão, eu estava ali, mas esperei para ver tua luta. Eu estava ali, mas esperei para ver-te lutar. Vi como perseverastes na luta e não caístes. Estarei sempre pronto a socorrer-te. O teu nome será conhecido em toda a parte. Onde tu estavas, Deus? Eu estava ali, vendo você lutar, pronto para te socorrer. Aonde Deus está em meio às suas lutas, Ele está ali com você, vendo as tuas lutas, vendo você lutar. Talvez você questione: padre, aonde Deus estava essa semana, que a semana eu sofri tanto? É só lembrar do que o padre leu para você hoje. Deus está sempre do teu lado, mas Deus quer você lutando, não como um fracassado, não choramingando, não murmurando pelos cantos, mas corajosamente combatendo o combate que Ele permitir que você viva. Deus não vai permitir hoje que você passe por isso, nem eu, porque nós não estamos preparados para isso. Ele sabe que nós não estamos a esse nível de santidade, Deus sabe. Mas o que Deus permitir você viver, é porque Ele sabe que você tem capacidade de passar e vencer em nome de Jesus. Então lute corajosamente a batalha que você tem que batalhar. Para de choramingar, de ficar reclamando, de ficar murmurando que Deus não te ama, e culpando o vizinho, e culpando a vizinha, e culpando o padre, e culpando o bispo, e culpando o papa. Assume a tua cruz, assume o teu chamado e luta, como homem, como mulher, como filho de Deus. Chega de reclamar, ser corajoso. A palavra de Josué vai dizer: ser corajoso, não te divides nem para a esquerda nem para a direita, segue em diante que eu estou contigo. É a palavra de Josué. Se você ler Josué do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar isso. Para a muralha cair tem que ter coragem, para a muralha cair tem que caminhar, para a muralha cair tem que tocar trombeta, para a muralha cair tem que dar porrada no muro. Ser cristão católico não é para os fracos não, dá licença. Não é não. Tem muita falsa religião tirando o peso da sua vida. Mas quero ver o dia que chegar lá. Cadê a cruz? Cadê o escravo? Cadê o cristão de fibra? O mundo moderno nos coloca facilidades. É um clique aqui, baixa a televisão não sei não onde. É um clique ali, não sei o que lá. Você chega em casa, a escrava acende a luz lá. Quem? Essa bênção mesmo, para não falar outra coisa. Você vai ficando sem vergonha. Os carros brecam sozinhos, os carros estacionam sozinhos. Só que ninguém vai rezar por você. Ninguém vai jejuar por você. Ninguém vai vir comungar por você, porque a Eucaristia não vai pelo correio não, viu? Tá bom? Se converte, se esforça, luta. Se você não mudar, eu vou repetir aquela frase que eu repeti uns dias atrás: quem não reza, não precisa de demônio para tentar não, viu? Você não reza, o demônio fala: ih, isso aí é tranqueira. Esse aí, ó, é que nem aquele saco de lixo que a gente chuta na rua. Tá achando que tá abafando, tá passando vergonha. Seja homem e mulher de fibra, que luta, que reza, que batalha, que enfrenta a batalha que Deus permitir. A mim Deus permite uma batalha, a você Ele permite uma batalha. E a batalha que Deus permitir, Ele vai nos capacitar, vai nos dar a graça para vencer.
Então luta. Está passando tentação à noite, está passando batalha aqui, está sendo atacado ali, o trabalho virou desavesso por causa do cerco de Jericó, as coisas não estão muito bem, o marido e a mulher começou a brigar, as coisas desandaram. É assim, o inimigo começa a mexer, para você desanimar. E esse negócio de rezar é muito complicado, deixa quieto. Vai, Saul, não mata o inimigo não, para você ver o que ele vai fazer com a tua vida. Vai acabar com o teu casamento, vai destruir os seus filhos e vai arrebentar com a tua vida. Vai, Saul. Você tem que ser Antão. Não pode ser Saul não. Se você não exterminar o inimigo extermina com você. Desculpa. Se você não exterminar o pecado, a fonte do pecado, o pecado acaba com você. É eu ou o pecado? Então vai ser eu, porque o pecado vai embora. É decisão. É decisão. É decisão. Olha que bonito. E encerro aqui dizendo o que diz aqui a história do santo. Então, o monge se levantou e orou. E recebeu tanta força de Deus que se sentiu muito mais forte que antes. Quando você passa por uma luta, você vence uma batalha, você vence um cerco de Jericó, quando você vence uma muralha, você fica muito mais forte em Deus. Amém? É a força do Espírito Santo, é a força da oração, é a força da Eucaristia, é a força poderosa da intercessão da Virgem Maria, é a força da intercessão dos anjos e santos, é a força de Deus que vem sobre a tua vida quando você ora com autoridade. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas a esse Deus poderoso.